Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Aqui estamos e queremos saudar a todos com a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais um culto online e queremos que Deus nos abençoe nesta noite. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, que depois iremos deixar com os amados irmãos, vamos ter um tempo de adoração e as nossas irmãs vão louvar a Deus e os irmãos aí nos vossos lares, em vossas casas, certamente até bem confortados, sentados nos vossos sofás, podem adorar e louvar o Senhor. Que Deus ricamente abençoe. Amém. Vieram muitos para ver homem simples, carpinteiro, num lugar humilde nasceu, sem riqueza ou esplendor, ninguém o quis receber. Água em vinho ele transformou, cegos, coxos curou, deu vida aos mortos, demónios expulsou, porque Jesus veio em nome de Deus. Há poder no nome de Deus. Há poder no nome de Deus. Há poder no nome de Deus. Bendito seja aquele que vem no seu nome. Ali mataram meu Senhor, fel lhe deram a beber, no seu rosto cuspiram, na cruz o pregaram e em sofrimento expirou. O véu do templo se rasgou, toda a terra tremeu, a morte venceu, e agora ao céu subiu, e Jesus hoje reina em poder.
Então, meus amados, depois de termos ouvido este tempo de louvor e de adoração, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus. Aproveito para dizer que estava a ler a bendita palavra do Senhor e depois de ler estes versículos, irmãos, fui inspirado a deixar esta palavra para os irmãos. Ela tem sido de bênção para mim e acredito que também será de bênção para os amados irmãos. A palavra de Deus encontra-se no livro de Jeremias, no profeta Jeremias, capítulo com o número 8, e eu vou ler 3 versículos, da qual peço aos irmãos que tomem atenção à leitura. Diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. E o verso 22 diz assim: porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Irmãos amados, são estes 3 versículos que eu li e que me inspiraram a trazer uma palavra até aos amados irmãos. E gostaria de falar acerca de Gileade. E, ao trazer esta palavra, lembrar Gileade como lugar de cura e de unção. Amados, Gileade era uma região montanhosa, coberta de bosques a leste do Rio Jordão. E fica numa altitude média de aproximadamente 1000 metros acima do nível do mar. A região de Gileade tinha cerca de 32 quilómetros de largura. Dentro desta região haviam então 2 cidades, Ramote-Gileade e Jabes-Gileade. Gileade tinha um clima favorável. Por isso, era rica em floresta e rica em pastagens. Aquela área era apropriada para o rebanho, era um lugar abençoado. Esta região era rica também numa resina aromática, chamada de bálsamo de Gileade. A terra de Gileade era conhecida pelos produtos medicinais. E muitas pessoas, amados, doentes, vinham até esta região para se tratarem com esse ou aquele bálsamo. Por isso, muitos médicos passaram a residir nessa região para tratarem os doentes que ali chegavam. Então, o que é que eu quero falar nesta noite? É analisar o contexto neste capítulo número 8. Irmãos amados, diz a Bíblia que Deus estava irado com a nação de Judá. Por quê? Por causa da apostasia do povo de Deus. No verso número 5 deste capítulo 8, diz assim a palavra de Deus: porque, pois se desvia este povo de Jerusalém, com uma apostasia contínua, retém o engano, e notem, e não quer voltar. Amados, que tristeza este versículo. Aqui vemos, fala-nos de apostasia. E apostasia é um ato de esfriar na fé. Amados irmãos, o povo de Judá deixou de servir a Deus. Abandonou a presença de Deus. E Deus revela neste capítulo número 8 que quando o povo deixa a presença de Deus, surge a desgraça, surge o infortúnio. Irmãos queridos, não dá para caminhar sem a presença de Deus. Daí já Moisés podia dizer: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Ele queria a presença de Deus. Ele achava que não podia caminhar sem esta presença. E nesta noite eu quero vos dizer a vós que me escutais: precisamos da presença do Deus vivo, a Deus toda a glória. O verso número 7 deste capítulo 8 diz: até a vergonha, ou melhor, até a cegonha,
No céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo, notem o que diz o profeta, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. E meus amados, Jeremias expressa neste capítulo a sua tristeza, o seu lamento. Por quê? Porque o povo estava a esfriar na fé. Esses factos aconteceram durante o reinado de Josias, irmãos. E o rei Josias, certamente os irmãos estão lembrados, era um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E não só, andava no caminho ou nos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, a nação se esqueceu de Deus e abandonou o culto ao Senhor. E Jeremias ficou enfadado com os pecados de Judá. Jeremias chorou sobre Jerusalém. No versículo número 18, meus queridos irmãos, diz ainda no capítulo 8 de Jeremias: oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfaleceu em mim. Vemos neste versículo a evidência, a agonia intensa que Jeremias passou quando contemplou a ruína do seu povo. Por causa da apostasia, amados irmãos, do povo, Jeremias ficou angustiado ao ponto, notem, de desejar ir embora, de deixar o povo para sempre. Ele ficou desconsolado, ele ficou triste, ele ficou angustiado devido à situação do povo naquele tempo. Diz o capítulo número 9 e o versículo com o número 2 do livro de Jeremias. Prestem atenção. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então eu deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. Que expressão tão forte, mas era isto que Jeremias sentia. Amados irmãos, permitam-me que vos diga, o crente sofre esse tipo de dor ao ver os seus entes queridos vivendo em rebelião contra Deus e os seus santos caminhos. Que Deus nos ajude para que saibamos caminhar no caminho certo, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Irmãos queridos, Deus nos salvou, Deus nos chamou para sermos uma bênção, para sermos fiéis ao Deus vivo, a Deus toda a glória. Amados irmãos, diz ainda o versículo número 20 deste capítulo, que eu li para os irmãos, do capítulo número 8, diz lá Jeremias: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Que tristeza! Irmãos amados, já passou o tempo da colheita de Jeremias, já passou o tempo do melhor clima, o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias queria dizer: estamos em desgraça. Verso 21, o que é que diz no capítulo 8 de Jeremias? Diz Jeremias: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Jeremias ficou angustiado, meus amados irmãos, ao ver o povo de Judá perdido, ao ver o povo de Judá longe de Deus. E a pior coisa para o homem é precisamente isto, irmãos: esquecer-se de Deus, afastar-se de Deus. Irmãos queridos, que Deus nos ajude. Sabemos que os dias que vivemos são dias difíceis, sabemos que os dias que vivemos são dias de grande angústia, nós nem sabemos o que ainda poderá surgir pela frente. Todavia, nós temos um Deus grande, nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus que é Rei, nós temos um Deus que é Pai, nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que está ao nosso lado. E, irmão querido, dá graças a Deus, porque ainda
que todos nos abandonem, o nosso Deus não nos abandona, Ele está conosco, bendito seja o seu santo nome, a Deus toda a glória. Irmãos, cuidado, não nos afastemos de Deus, perdemos a proteção de Deus se nós nos afastarmos dEle. A sua mão deixa de estar sobre nós para termos a sua bênção, para termos a sua proteção, para que a sua mão esteja sobre nós. Há que não deixar Deus, há que ser fiel ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Permita-me a leitura do livro, no livro de Isaías, capítulo número 59 e o versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor, os irmãos conhecem bem este versículo, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Para quê? Para que não possa salvar. Mas não é só isso, mas também o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Quer dizer que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que estende a sua mão para nos auxiliar, para nos levantar, para nos ajudar. Mas também temos um Deus que ouve o seu povo, que ouve as nossas orações. A Deus toda a glória. Logo quando eu clamo, Deus ouve. Quando eu peço a Deus a sua graça, Ele está comigo. E eu dou muitas graças a Deus por este Deus que nós temos. A Deus toda a glória. Então, meus amados, permitam-me que vos diga, a mão do Senhor continua estendida, a mão do Senhor continua estendida para salvar, para abençoar, para levantar, para tocar, para operar, porque Deus tem poder. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Poderá talvez aí no seu lugar dizer, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Permita-me ainda a leitura do versículo 22, do capítulo número 8, diz assim, e preste atenção a este versículo: porventura, olhem as palavras de Jeremias, porventura, não há unguento em Gileade? Eu faço uma pequena pausa. Porventura, não há unguento em Gileade? É uma pergunta que ele faz. Porventura, não há lá médico? Amém? Por quê? Pois não teve lugar a cura da filha do meu povo. Jeremias sabia, meus amados irmãos, que Gileade era lugar de cura. Jeremias sabia que Gileade era lugar de restauração. Por isso, ele faz esta pergunta: não há unguento em Gileade? Não há médico em Gileade para a saúde física? Amados que me escutais, para a saúde física, claro que havia e há médico. Para o corpo também havia e há médico. Mas nenhum médico, ouçam bem o que eu quero dizer, nenhum médico poderia ajudar Judá do seu pecado. A Deus toda a glória. E Jeremias perguntava, tendo bálsamo e tantos médicos, e o povo continua sem cura, como é que é possível? E deixe-me entrar no ponto número 2. E o ponto número 2 é este: o remédio para a cura do povo de Deus. Amados, deixe-me dizer, nesta noite, só Jesus é o médico que cura a alma de cada um. Aleluia. Só Jesus tem poder para perdoar pecados. Só Jesus tem bálsamo para a ferida da alma. A Deus toda a glória. O livro de Isaías, o capítulo número 1 e o versículo com o número 18, peço a vossa atenção para a leitura deste versículo. Ouçam bem, diz lá: vinde, então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, aleluia, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. A Deus toda a glória. Mas que Deus tão bom nós temos, aleluia. Escarlata é vermelho e Deus perdoa o pecador arrependido e faz com que o coração vermelho do pecado se torne lã
ou branco como a lã. Glórias ao nome do Senhor. Então nesta tarde eu quero dizer aos meus queridos irmãos que o nosso Deus tem poder para ajudar, tem poder para abençoar, e não apenas Ele tem poder para ajudar e abençoar, eu posso afirmar, baseado na bendita palavra de Deus, baseado neste livro maravilhoso, eu posso afirmar nesta manhã ou nesta tarde que Ele não apenas tem poder, mas Ele quer curar, Ele quer aliviar, Ele quer abençoar, Ele quer ajudar. E nesta hora, onde quer que tu estejas, independentemente do teu problema, Jesus está aí ao teu lado para te ajudar. Clama pelo nome de Jesus Cristo, clama pelo nome deste Jesus tão maravilhoso, e Ele te ajudará e Ele te abençoará. Permita-me a leitura do livro de Deus, no livro de Mateus, no capítulo número 9 e o versículo número 2. Preste atenção a este versículo. Jesus disse para o paralítico de Cafarnaum: filho, perdoados te são os teus pecados. Que alívio, aleluia, que alívio vem ao coração quando Jesus perdoa os pecados, lançou fora o fardo do pecado, o peso que por tantos anos esteve sobre ele, mas agora, com o poder e com a graça de Jesus, os pecados foram apagados, foram aniquilados. Bendito seja o nome de Jesus. O livro de Mateus, capítulo com o número 9 e o versículo número 6, diz assim a bendita palavra de Deus: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, aleluia, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que é que nós vemos aqui? Jesus curou o paralítico. Mas ouçam, amados, não apenas curou o paralítico, mas Jesus perdoou os seus pecados. Dê graças a Deus que temos um Deus que salva, mas temos um Deus que perdoa pecados, e temos um Deus que cura as enfermidades do seu povo. Glórias ao nome do Senhor. Permita-me entrar ainda no ponto número 3. E o ponto número 3, iremos analisar a doença do pecado. O pecado, irmãos e amigos, é uma doença. Permita que vos diga, de todas as enfermidades que atacam a alma, a pior delas, a mais devastadora, que conduz à perdição eterna, é precisamente o pecado. Nenhuma outra, por mais terrível que seja, alcança os limites da ação do pecado. Meus amados, nos dias atuais, nós encontramos milhares de pessoas que sofrem de depressão, que nós até chamamos a doença da atualidade, depressão, síndrome de pânico, do medo, do desânimo, da estima em baixa ou baixa estima, de ansiedade. Mas tudo isso, queridos irmãos, não se pode comparar à ação devastadora do pecado. Ouça o que eu quero dizer e vou dizer a cada um de vocês. O pecado é a causa maior dos problemas do indivíduo. O pecado é a causa maior das famílias. O pecado é o problema maior das nações e de todos os povos. O vírus do pecado encontra-se espalhado profundamente no indivíduo. Todos os conflitos são gerados direta ou indiretamente pela ação do pecado na alma do ser humano. E esta doença de natureza espiritual é mortal, e todos os dias continua a matar em todos os quadrantes da terra milhares e milhões de pessoas que morrem sem esperança, morrem sem certeza da salvação, morrem cheios de pecado porque nunca tiveram um encontro com Deus. Sabe o que é que a Bíblia diz? Lá no livro de Romanos, no capítulo com o número 6 e o versículo número 23, é o apóstolo Paulo que fala à igreja de Roma, quando ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Ouçam bem, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna por Cristo Jesus,
nosso Senhor. E em Isaías 59, e o versículo número 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Queridos, o pecado impede Deus de agir na vida do homem e de o ouvir. Agora, existe um remédio eficaz contra o pecado. Sabe o que é que disse João Batista? João Batista, apontando para Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 29, sabe o que é que ele disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Deus toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então foram palavras deste grande homem. Ele disse: eis aí Jesus a aproximar-se de João para ser batizado, e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro de Deus é o remédio eficaz que aniquila o pecado da alma, proporcionando alívio e uma vida abundante. Só o poder do Senhor, só o sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Este sangue tem poder para salvar, este sangue tem poder para libertar, este sangue tem poder para curar, este sangue tem poder para levantar, este sangue tem poder para fazer prodígios e maravilhas, e nós damos graças a Deus por tudo isto. A Deus toda a glória. Dê graças a Deus aí no seu lugar, porque eu estou aqui, estou feliz, sabendo que o sangue de Jesus também atingiu a minha vida, e eu hoje sou diferente porque há poder no sangue de Jesus Cristo. 1 de João, capítulo número 1 e o versículo número 7, prestem atenção, quando esta epístola de João me diz o seguinte: o sangue de Jesus Cristo, estou a ler apenas parte do versículo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Maravilha, aleluia. Então, meus amados irmãos, se eu estou em Cristo e se Cristo está em mim, logo o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, não é de algum pecado, é de todo o pecado. E, meus queridos irmãos, o salmista Davi, ele profetizou centenas de anos antes sobre os milagres de Jesus. Olha lá no Salmo 103, e o versículo com o número 3, diz assim, a bendita e gloriosa palavra de Deus, que eu quero ler para os meus queridos irmãos, diz assim a palavra de Deus: bendiz, ó minha alma, verso 1, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mas, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E agora o verso 3 diz o salmista: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e não só, e sara todas as tuas enfermidades. Dê graças a Deus nesta tarde, irmão, porque temos um Senhor que salva, mas temos um Senhor que cura, temos um Senhor que liberta, temos um Senhor que abençoa, temos um Senhor que está conosco, temos um Senhor que está ao nosso lado para nos ajudar. É Ele que perdoa, diz o salmista, não apenas algumas, mas todas as tuas iniquidades. Todo o teu pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz, quando Ele morreu por cada um de nós, e sara todas as tuas enfermidades. Eu gostaria de concluir nesta tarde, e quero concluir desta maneira, meus queridos irmãos e amigos. Hoje, no sentido espiritual, Gileade é uma figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. E olhem, amados, é na igreja de Jesus, ou melhor, é na igreja que Jesus opera. É na igreja que temos o bálsamo para a sua alma. É na igreja que temos a unção
para a enfermidade do povo de Deus. É na igreja que temos um unguento para a nossa vida. É na igreja que temos um médico para a nossa enfermidade. Jesus é o médico dos médicos. Glória a Deus. Bendito seja o seu santo nome. E permita-me ainda dizer que Jesus não nos abandonou. Não, Jesus está conosco para nos ajudar. Gileade quer dizer que Jesus está também conosco para nos ajudar. Jesus está na sua igreja, está com o seu povo. Jesus disse, quando ele esteve no mundo há mais de 2000 anos, ele disse que estaria conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. E eu dou graças a Deus por isto. Prezados, nesta hora, neste momento, que estou mesmo a finalizar, prezado amigo que me escutas, tu estás neste momento, onde quer que tu estejas, tu estás no lugar certo, porque estás a ouvir a falar de Deus, estás a ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem que naturalmente te pode ajudar e te pode abençoar. E é na igreja que é o lugar onde Deus opera, onde Deus se manifesta com a sua glória. Deus tem a cura para as tuas feridas, Deus tem o bálsamo para as tuas dores, Deus tem remédio certo para a tua ansiedade. Aproxima-te dele e verás, sem dúvida, o poder e a glória de Deus na tua vida. Aproxima-te de Deus. Será que é difícil, amigo? Será que é assim tão difícil nesta tarde tu poderes dizer aí no lugar onde tu estás, Jesus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu toques na minha vida. Senhor, abençoa todo o meu ser, perdoa os meus pecados, são tantos, mas eu sei que tu tens poder para me limpar de todos estes pecados. Também sabes os momentos difíceis que eu estou atravessando e que estou passando, mas tu tens poder para me ajudar. Ajuda-me no nome de Jesus. Amém. Antes de concluir, nós ainda vamos ter a oportunidade de ouvir mais um cântico para a glória do Senhor. E olhe aí do seu lugar, fica com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem através do cântico para a sua vida. Que Deus ricamente o abençoe. De cruz se dirigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou.
Então, meus amados irmãos, depois de termos ouvido este tempo de louvor e de adoração, as nossas irmãs cantando e louvando o Senhor, claro que tem chegado ao final da nossa reunião. Como eu disse, hoje é domingo, desejo que Deus abençoe os amados irmãos. Estaremos de novo convosco, se Deus assim o permitir, na próxima quinta-feira, para mais uma vez estarmos à volta da Palavra de Deus. Entretanto, aproveito para pedir aos irmãos que continuemos a orar, para que Deus possa ajudar a sua igreja, todo o seu povo. Também oremos para que brevemente possamos ter de novo a alegria de estarmos juntos. Claro que sabemos de antemão que quando houver esta possibilidade não poderemos estar todos juntos como era no passado, durante algum tempo e talvez até bastante tempo, teremos condições para efetuar os nossos cultos. Seja como for, penso que será bem melhor termos o nosso culto presencial, onde podemos ver os irmãos, podemos estar olhando para os irmãos. Eu iria dizer ao lado deles, mas tenho que dizer sincero, não podemos estar ao lado dos irmãos, não podemos cumprimentar os irmãos, claro que não, mas podemos vê-los, podemos acenar aos irmãos e será bem melhor. Todavia, até lá, vamos orar a Deus. Quem sabe, no próximo mês de maio, teremos esta possibilidade de estarmos juntos. Qualquer coisa que aconteça, também nós iremos informar os amados irmãos. Peço que continuemos a orar pelas forças de segurança, oremos pelas forças armadas, pelos profissionais de saúde que têm tido um tempo nada fácil para eles. Oremos também por todos aqueles que estão infectados, para que Deus ponha e coloque a sua mão e possa libertar desta pandemia. Oremos também pelas nossas famílias, oremos pela Igreja do Senhor, pela obra de Deus, especialmente aqui no Sotavento Algarvio, desde Quarteira, Lolé até Vila Real de Santo António. Vamos orar e não queremos esquecer o nosso Algarve e também todo o nosso Portugal. Oremos para que Deus nos ajude e neste tempo difícil que Deus possa levantar em cada um de nós este desejo de orarmos a Deus, de buscarmos a Deus, de estarmos na presença de Deus. Deixe-me dizer isto, irmãos, só ao lado de Deus é que alcançaremos a vitória. Cheguemo-nos perto dele. Diz a Bíblia: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, eu te dou muitas graças nesta tarde por este privilégio de podermos estar à volta da Tua Palavra, poder transmitir esta palavra de esperança ao Teu povo. Ajuda-nos a crer cada dia mais e mais que Tu estás conosco, Tu estás ao nosso lado, Tu não nos deixas, Tu não nos abandonas, mas Tu és fiel. Continua a ajudar a Tua igreja, todo o Teu povo, onde quer que cada um se encontre. Jesus querido, neste momento, opera e abençoa, e no lar de cada um dos Teus filhos, derrama a Tua graça, embora não estejamos juntos fisicamente, mas sabemos que Tu estás em casa de cada um dos Teus filhos. Toca, opera, abençoa e derrama a Tua graça de uma maneira maravilhosa, e que a unção do Espírito de Deus seja uma constante nas vidas do Teu povo. Pai, faz isto, te pedimos, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra, para a Tua glória e para Teu louvor. Amém. E os irmãos podem dizer também amém. Deus abençoe e até à próxima quinta, se Deus quiser. Deus abençoe.